Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tratar com vocês sobre os aspectos da teoria geral dos contratos, princípios e requisitos. Bom, então vamos lá, né? A teoria geral dos contratos, ela é fundamental para regrar a liberdade, segurança dos contratos, exigências do capitalismo, que celebram o acordo entre vontades entre as partes, com o intuito o quê, Keliane? De constituir, extinguir ou modificar direito. Né? É a forma de condensar elementos básicos e princípios atinientes, né, aos contratos. Os contratos eles estão no cotidiano de todas as pessoas. Ao pegar um ônibus, pactuamos aí um contrato. Ao comprar o nosso almoço, um outro contrato, né? E ao entrarmos em uma rede social, temos também um novo contrato. Numa sociedade capitalista, a liberdade e a segurança dos contratos são o quê? Porque são primordiais. Então, assim, surge a teoria geral dos contratos. Ela é sedimentada na lei para estabelecer parâmetros gerais aplicáveis aos contratos como o quê? Como um todo. Né? Ela serve como forma de condensar tecnicamente os elementos básicos e os princípios aí atinientes aos contratos. A pergunta que se faz é: o que você precisa saber, né, sobre a teoria geral dos contratos? Qual que é esses requisitos essenciais aí? Eu vou começar então com os princípios básicos dos contratos, para em seguida verificarmos detalhadamente os elementos essenciais de um contrato. E por fim, passaremos pelo conceito e exemplos dos contratos também em espécie. Temos aí a importância dos princípios na teoria geral dos contratos, princípios básicos da teoria geral dos contratos, teoria geral dos contratos, requisitos contratuais, e teoria geral dos contratos também em espécie. São elementos básicos para um estudante de direito, um advogado, as pessoas como um todo aí ter conhecimento. Então vamos ao que importa, Vamos falar um pouco sobre teoria geral dos contratos e os requisitos aí contratuais. Os contratos, eles são negócios jurídicos que exigem para a sua formação o preenchimento aí, pessoal, de certos elementos, que atribuem sua legitimidade. Tais requisitos estão dispostos no artigo 104 do Código Civil, Então vamos falar aqui uma breve compreensão, da teoria geral dos contratos. Ela tem alguns requisitos. Quais requisitos, Keliane, que essa teoria ela detém? Então vamos para os requisitos aí objetivos, os requisitos contratuais. O objeto ele deve ser lícito, possível e determinável. Ou determinável, A ausência aí de qualquer desses elementos representa nulidade do pacto. Exemplo, não há como estabelecer um contrato de compra e venda de drogas ilícitas, Não há também como comprar um terreno na Lua por impossibilidade do objeto. Ao menos até hoje não, gente? Quem sabe um dia a gente consiga comprar um terreno na Lua aí, Então, assim, são exemplos, de requisitos objetivos. Então, assim, são formalidades e solenidades somente quando exigidos por lei. Eu relembro que via de regra, os contratos não precisam ser escritos ou dependem de formalidades. Então, assim, existe contrato verbal, Keliane? Sim, existe, desde que cumpra os requisitos formais, E vamos, então, agora falar um pouco sobre os requisitos subjetivos. Tem a existência de duas ou mais pessoas, capacidade das partes contratantes, legitimidade para contratar, manifestação da vontade válida, e desimpedida também. Então, assim, esses requisitos, eles têm que ser aí preenchidos para termos, então, um contrato válido. Então, vamos falar um pouco, então, sobre a importância dos princípios na teoria geral do contrato. É algo também, assim, de suma importância, A história nos mostra que, sem segurança e sem liberdade, os negócios, eles são fragilizados. Infelizmente, esses negócios eles se tornam frágeis. E o que é negativo, para a sociedade. No decorrer dos séculos, tais valores passaram a estar intrinsecamente indiscutidos na sociedade como essenciais ao direito aí, então, contratual.
O princípio quer dizer origem, ou seja, a essência de algo, né? Um valor abstrato. Para compreendermos a teoria geral dos contratos, né, a gente precisa entender o quê? O que eu preciso entender, Aquiliane? Os princípios são normas e impõem deveres de conduta aos cidadãos. Né? Os princípios são fontes do direito e devemos afastar a ideia de que uma única fonte do direito é a lei. Né? O direito brasileiro, a gente tem diversas fontes aí. Né? Então, assim, o princípio é uma fonte, né, de direito também. É importante destacar também que, diferentemente das leis, os princípios eles não apresentam uma data de surgimento. É um valor social, né, Aqueliane? O que é um princípio? É um valor social que surge aí, cresce, ele amadurece na sociedade, no momento em que passa a ganhar uma relevância, né? Na mesma medida em que pode surgir o princípio, pode deixar de ser aceito na sociedade também, tá, pessoal? Então, assim, da mesma forma que ele nasce, ele também pode deixar de existir. Então, o tema dos princípios, ele é extenso, então, assim, e pode deixar de ser um tema, pode ter ser um tema de artigo, se alguém quiser escrever um artigo sobre os princípios, né, mas uma breve introdução é capaz de demonstrar a relevância dos princípios para a teoria geral dos contratos. Né? Então, assim, eu não vou estender esse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre os princípios aplicáveis, né, no contrato, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e eu trarei mais matérias sobre, né, a legislação, os contratos em gerais, principalmente os princípios, tá, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês gostem da explicação. Qualquer dúvida também eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço.